Meu nome é Emily e aos 25 anos decidi fazer uma viagem de carro para participar de uma convenção steampunk em Nova Jersey. Durante a jornada, me deparei com uma experiência aterrorizante em um hotel que me fez repensar toda a minha percepção sobre segurança e conforto em estabelecimentos desconhecidos. Estava atravessando a cidade de Filadélfia quando decidi que era hora de descansar e procurar um lugar para passar a noite. Avistei um hotel modesto à beira da estrada e decidi parar. Não era um lugar luxuoso, mas parecia confortável o suficiente para uma noite de descanso. No entanto, ao me aproximar da entrada principal, notei um grupo de homens suspeitos vagando nas proximidades. Como uma mulher viajando sozinha, isso me deixou um pouco apreensiva, mas decidi seguir em frente e entrar no hotel. Assim que entrei, percebi que o lugar não era exatamente como eu esperava. Era um hotel simples, um pouco acima do padrão de um motel de beira de estrada, mas eu já estava cansada demais para procurar por outro lugar. Além disso, eu tinha planos de chegar ao meu destino final no dia seguinte e já havia reservado um hotel melhor perto da convenção. Fui recebida por um recepcionista idoso que parecia estar tendo dificuldades para enxergar. Ele registrou minhas informações em um livro antigo e me informou que o hotel só aceitava pagamento em dinheiro, já que não havia caixas eletrônicos por perto. Felizmente, eu sempre carregava algum dinheiro comigo, então isso não foi um problema. Depois de me registrar, finalmente recebi a chave do meu quarto no segundo andar. Ao entrar no quarto, percebi que não era o local mais limpo que já vi, mas também não estava imundo. Havia um leve cheiro de mofo no ar, mas isso não me incomodou muito. Eu estava cansada demais para me preocupar com detalhes. Depois de deixar minhas coisas no quarto, decidi tomar um banho para relaxar um pouco. Enquanto estava no banheiro, ouvi uma batida na porta seguida por uma voz masculina chamando por serviço de quarto. Fiquei um pouco surpresa, pois não havia solicitado nada, mas decidi verificar pelo olho mágico. Para minha surpresa, vi um jovem usando o uniforme de serviço de quarto do lado de fora. Ele segurava uma garrafa de água mineral e sorria de maneira amigável. Apesar da estranheza da situação, decidi abrir a porta para ver o que ele queria. Ele me ofereceu a garrafa de água e disse que era um presente de cortesia do hotel. Agradeci, mas fiquei um pouco desconfiada. Afinal, não havia pedido nada e não era comum receber presentes em hotéis tão simples. Mesmo assim, aceitei a garrafa e o jovem se afastou, deixando-me sozinha novamente. Depois que ele saiu, examinei a garrafa de água e notei que ela parecia ser de uma marca local barata. Não era exatamente o tipo de cortesia que eu estava acostumada a receber em hotéis, mas decidi não pensar muito nisso e coloquei a garrafa na penteadeira. Com o passar do tempo, a sensação de cansaço foi dando lugar a uma inquietação desconfortável. Eu estava em um lugar desconhecido, sozinha, e não conseguia relaxar completamente. O silêncio do hotel apenas amplificava minha ansiedade e eu ficava imaginando os piores cenários possíveis. Durante a noite, fui acordada várias vezes por sons estranhos do lado de fora do meu quarto. Parecia que alguém estava se movendo pelos corredores, mas sempre que eu verificava pelo olho mágico, não via ninguém. Isso me deixava ainda mais nervosa e eu mal conseguia dormir. Em certo momento, ouvi alguém mexendo na maçaneta da porta do meu quarto. Fiquei imediatamente alerta e me levantei da cama, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Espiei pelo olho mágico e vi uma figura masculina parada do lado de fora. Ele parecia estar ouvindo algo, pressionando o ouvido contra a porta. Fiquei completamente apavorada e não sabia o que fazer. Não havia ninguém que pudesse me ajudar e eu me sentia totalmente vulnerável naquele momento. Decidi não abrir a porta e esperei que a pessoa fosse embora. Depois de um tempo, o homem finalmente se afastou e eu pude respirar aliviada. Mas minha paz durou pouco, pois logo depois ouvi batidas na porta, acompanhadas por uma voz alegre anunciando o serviço de quarto. Eu não respondi, pois sabia que algo estava errado. A essa altura, eu estava completamente convencida de que algo sinistro estava acontecendo no hotel. Decidi ligar para a recepção para pedir ajuda, mas descobri que o telefone do quarto não funcionava.
Sentindo-me desesperada, coloquei uma cadeira embaixo da maçaneta da porta e tentei me acalmar enquanto esperava pelo amanhecer. Quando finalmente amanheceu, eu não podia acreditar que havia sobrevivido a uma das noites mais assustadoras da minha vida. Decidi sair dali o mais rápido possível e fui até a recepção para reclamar sobre o que havia acontecido. Para minha surpresa, a recepcionista parecia perplexa com minha história e me assegurou que nenhum funcionário do hotel se encaixava na descrição que eu havia dado. Ela pediu que eu descrevesse o homem que havia me assustado, mas quando o fiz, ela ficou em silêncio. Depois de verificar com outros funcionários, ela voltou até mim com uma expressão preocupada no rosto. Parecia que ninguém tinha visto ou ouvido falar do homem que eu descrevi. E isso só aumentou minha sensação de paranoia. Foi somente depois de revisar as imagens das câmeras de segurança que a verdade veio à tona. O homem que se passou por funcionário do serviço de quarto não era um funcionário do hotel. Na verdade, ele fazia parte do grupo suspeito que eu havia visto do lado de fora quando cheguei. Aquela descoberta gelou meu sangue e me fez repensar todas as minhas escolhas durante aquela noite. Felizmente, consegui sair do hotel sem mais incidentes e cheguei ao meu destino final são e salva. Mas a experiência deixou marcas profundas em mim. E desde então tenho sido muito mais cautelosa ao escolher onde me hospedar durante minhas viagens. Nunca mais subestimei o poder do instinto e da intuição quando se trata de segurança pessoal. Cresci em uma pequena cidade de Ohio, a uns 50 quilômetros de Pittsburgh, na Pensilvânia. A minha cidade natal era conhecida por ter sido a capital da cerâmica dos Estados Unidos. Infelizmente, com o passar do tempo, os dias de glória da cidade ficaram para trás. Eu tinha por volta de 16 anos na época e estudava na escola local. Paralelamente, uma escola de artes performáticas tinha sido inaugurada nas proximidades e eu frequentava algumas aulas de fim de semana, fazendo amizade com alguns dos alunos da escola de arte. Em outubro, um grupo de nós decidiu se reunir. Éramos em 5 ao todo. A maioria dos alunos que frequentava essa escola morava a pelo menos meia hora de distância. Então coube a mim encontrar algo que pudéssemos fazer, já que eu era o mais familiarizado com a área. Há um parque estadual em Ohio, na minha cidade, perto das bordas. Esse parque tem muitas histórias famosas ao seu redor, desde a morte de uma mulher que foi abandonada no altar, até o assassinato de Pretty Boy Floyd, um gangster americano e assaltante de bancos, mas é mais notoriamente conhecido pelo Trinco de Gretchen, um sistema de eclusas construído por volta de 1836. O sistema de eclusas recebeu o nome do homem que o construiu, que perdeu sua filha devido a uma doença no mar. Disse que sua filha foi enterrada na eclusa por muitos anos, embora seu corpo tenha sido removido. No entanto, muitos dizem que seu espírito ainda perambula pela área, à procura de sua mãe. De qualquer forma, era outubro, e isso parecia o lugar perfeito para ir. O grupo era formado por mim, Amanda, Beth, Sarah e Abby. Estávamos todos no carro novo de Abby, um Dodge Durango. Enchemos o veículo e seguimos para o parque. O cenário do parque fica em uma colina bem grande, encostado em um riacho, razão pela qual a barragem era necessária há mais de 100 anos. Havia uma casa de moinho, trilhas para cavalos, caminhos para caminhadas, áreas de camping e muitas outras características pitorescas. Isso durante o dia. À noite, há uma sensação sombria, quase como se estivéssemos sendo observados. Claro, éramos adolescentes e não estávamos lá tanto pela assombração quanto para nos divertirmos um pouco. Felizmente para nós, Amanda trouxe o material bom. Estávamos todos animados para ouvir música, relaxar no escuro e simplesmente nos divertir. Fumamos e fumamos, até que a névoa no SUV ficou tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Estávamos ouvindo o último CD do Metro Station, isso por volta de 2010 ou 2011. Os sons da música e da tosse enchiam o veículo,
a ponto de Abby abrir a porta para respirar um pouco de ar fresco. Eu estava sentado no meio, entre Amanda e Sarah, o que significava que Beth e Abby, que eram melhores amigas, estavam na frente. Sarah não era muito de fumar e começou a ficar paranoica, o que era compreensível considerando que estava completamente escuro lá fora e havia pouca ou nenhuma luz vindo do único poste de luz solitário, localizado no meio do estacionamento, a uns 100 metros de onde estávamos. Sarah mencionou que ouvia folhas sendo esmagadas lá fora. Nós a tranquilizamos, dizendo que era tudo imaginação dela. Depois de uns 15 minutos de Sarah quase tendo um ataque de pânico, ela tentou se acalmar. Concordamos em desligar a música e ouvir o que Sarah tinha a dizer. Estávamos lá, sentados em silêncio, exceto pelo ocasional acender de um isqueiro. O que ouvimos a seguir nos fez ficar todos atentos. Podíamos ouvir folhas quebrando. Havia um barulho de algo se mexendo, mas parecia estar a uma boa distância. Eu disse a Sarah para não se preocupar e que provavelmente era apenas algum animal. Após cerca de 5 minutos de silêncio, comecei a contar a velha história sobre a jovem garota que pereceu no mar. As garotas me fizeram parar porque estavam ficando um pouco assustadas demais. Abby disse que estava com muito medo de sair do parque dirigindo e que precisava encontrar um lugar feliz para poder começar a navegar pelas estradas escuras de volta à estrada principal. Eu estava prestes a levantar e sair para acender um cigarro quando Sarah se levantou e colocou a mão na minha perna. Seus olhos estavam do tamanho de moedas de 50 centavos. Ela se inclinou e sussurrou para mim que ouviu algo bem do lado de fora. Eu ri baixinho e disse a ela que realmente não havia nada com o que se preocupar. O que aconteceu a seguir, eu vou lembrar para sempre. Abby tentou dar partida no carro, mas sem resposta. O motor não dava sinal, o que deixou Abby apavorada, considerando que era um carro novinho. Sarah começou a entrar em pânico, certificando-se de que sua porta estava trancada. Abby tentou dar a partida novamente. Nada, apenas o som da ignição falhando. Na terceira tentativa, o SUV pegou e você podia ouvir o motor ecoando pelas colinas ao redor. Abby ligou os faróis e os gritos aterrorizantes que se seguiram, nunca vou esquecer. Todas as 4 garotas, incluindo eu, gritamos no topo dos nossos pulmões. Ficamos chocados com o que se apresentava diante de nós, cercando o veículo inteiro. Homens e mulheres, todos vestidos de preto e com máscaras de esqui, seguravam gatos e guaxinins mortos pelos rabos. Os animais estavam abertos ao meio. Abby engatou a marcha ré sem saber como agir. Assim que o carro começou a recuar, os homens e mulheres ao redor começaram a gritar, berrar e bater no carro, esmurrando as janelas e chutando os pneus, como se estivéssemos no meio de um tumulto. O barulho cessou de repente e tudo ficou em silêncio novamente, mas eles ainda estavam lá, podíamos vê-los. Abby saiu lentamente da vaga de estacionamento. Alguns dos homens e mulheres tiraram suas máscaras pretas, revelando sorrisos de escárnio. Todos pareciam estar sinistramente felizes. Abby pisou fundo, manobrando pelas estradas sinuosas que saíam do parque. Quando finalmente estávamos quase fora, paramos num sinal de parada, e todos saímos de nossos estados de choque, induzidos pelo medo, começando a conversar sobre o que acabáramos de testemunhar. De repente, 2 pés bateram com força no capô do SUV, provocando um pânico absoluto. Abby acelerou, fazendo com que o homem no capô batesse contra o para-brisa, estilhaçando-o completamente. Ele então rolou para fora momentos depois, enquanto nós acelerávamos para longe, a uma velocidade que parecia a luz. Saímos do vale onde o parque está localizado, entramos em um bairro residencial de alto padrão e eu imediatamente saí do SUV e acendi um cigarro para acalmar meus nervos. Compartilhamos nossos pensamentos sobre o ocorrido. Eu estava sem palavras e me sentindo horrível por tê-los levado até lá. Depois que me deixaram em casa, nunca mais falei com Abby ou com as outras garotas. Acho que elas ficaram com um tipo de PTSD por causa daquela noite. Sei que Abby contou ao pai que havia atingido um veado naquela noite,
numa tentativa de explicar o amassado no capô e o para-brisa estilhaçado. Não acredito que chegaremos ao fundo do que aconteceu, mas pesquisas posteriores mostraram que havia muita atividade de cultos na área naquela época. O que vivenciamos lá acabou sendo muito mais assustador do que a história de fantasma que eu tinha planejado contar naquela noite. Me chamo Andrea e tenho 21 anos de idade. Trabalho no Walmart, localizado em um pequeno município chamado Jackson, no estado do Alabama. Como não estou cursando a faculdade em tempo integral, meu supervisor costuma me atribuir escalas de trabalho noturnas na loja, que funciona 24 horas por dia, pois trata-se de um supermercado central. Apesar do horário, sempre há diversos colaboradores presentes durante o meu turno. Nesta noite em específico, estou escalada das 22 horas às 7 horas e sou uma das poucas funcionárias responsáveis pelo controle de estoque. Apesar de haver um ou dois colegas nos caixas na frente da loja, visto que nosso estabelecimento está situado numa área rural do Alabama, raramente recebemos muitos clientes durante as horas noturnas. No entanto, é um momento propício para repor os produtos em falta. Não tenho muita proximidade com os outros colaboradores que trabalham nesta noite, mas isso não é incomum dado o tamanho da loja. Inicio minha jornada dobrando calças na seção masculina e organizando os produtos em geral. Costumo manter os fones de ouvido, pois raramente há alguém para me instruir a retirá-los. Por volta das 23h30, um cliente se aproxima da seção de jeans. Embora seja um tanto incomum ver alguém por ali a essa hora, faço o meu melhor para ajudá-lo. Conforme a noite avança, a loja vai esvaziando e eu me encaminho para a seção de eletrodomésticos. Enquanto estou ocupada transportando caixas da área de estoque para reabastecer as prateleiras, percebo alguém me observando de um corredor adjacente. Inicialmente, não dou muita importância, porém, ao me aproximar, reconheço o mesmo cliente anteriormente atendido. Sua presença ali após tanto tempo me surpreende. Decido prosseguir com o meu trabalho, embora me sinta um pouco inquieta. Continuo repondo os produtos nas prateleiras de eletrodomésticos e, em seguida, retorno à área de estoque com o carrinho vazio. Faço uma pausa na sala dos funcionários antes de voltar ao trabalho, desta vez na seção de alimentos. Enquanto estou na geladeira dos laticínios, ouço a porta se abrir bruscamente. Me escondo atrás de algumas caixas e, ao erguer a cabeça, me deparo novamente com o mesmo cliente. Prestes a gritar, sou surpreendida quando ele tenta tampar minha boca. Agindo por instinto, empurro uma caixa em sua direção, fazendo-o recuar. Rapidamente, busco auxílio de outro colega de trabalho chamado Steven. O homem da geladeira se desculpa, alegando ser da empresa e estar monitorando para garantir que eu não esteja praticando algum ato suspeito. Steven parece acreditar na explicação, mas eu não estou tão convencida. Questiono o homem sobre o motivo de sua tentativa de me silenciar, e ele diz apenas querer evitar um escândalo. Recebo a ordem de prosseguir com o trabalho e o homem deixa o local apressadamente. No dia seguinte, ao questionar minha gerente sobre a visita do suposto representante da empresa, ela informa que não há registro de nenhum representante da empresa que esteve por lá esses dias, que provavelmente se tratava de um impostor. Após revisar as imagens das câmeras de segurança e registrar um relatório policial, decido evitar mais escalas noturnas após esse incidente. Embora continue trabalhando no Walmart, agora desempenho principalmente funções de estoquista ou atendimento ao cliente. No verão de 1987, eu, John e meu amigo Mike decidimos arranjar um trabalho extra para ganhar algum dinheiro. Optamos por fazer babysitting para algumas famílias do bairro. Colocamos anúncios no jornal local e rapidamente começamos a receber algumas ligações. Nossa reputação foi crescendo e logo estávamos ocupados com diversos trabalhos. Certa noite, por volta das 9 horas da noite, uma mulher nos telefonou pedindo para cuidarmos de seu filho, enquanto ela enfrentava uma emergência no trabalho. Ela ofereceu pagar o dobro do valor normal, então aceitamos.
Mike tinha carteira de motorista, então ele nos levou para o trabalho, enquanto eu preparava alguns lanches rápidos. Peguei alguns sanduíches de presunto e queijo, além de um de manteiga de amendoim para mim. Sabia que Mike tinha alergia a amendoim, então tomei cuidado para separar. A viagem até a casa da família foi rápida, levando apenas cerca de 10 minutos. Ao chegarmos lá, encontramos a porta destrancada e uma nota da mãe informando que ela estava correndo para o hospital e que seu filho já estava dormindo. Entramos e logo fomos recebidos por um cheiro estranho, como se tivessem acabado de limpar a casa com produtos fortes. Chamamos pelo garoto, cujo nome era Alex, mas não obtivemos resposta. Começamos a procurar em todos os cômodos da casa, da cozinha ao banheiro, passando pela lavanderia e pelos quartos. Porém, não encontramos nenhum sinal de Alex. A atmosfera na casa estava ficando cada vez mais estranha, com uma sensação de inquietação pairando no ar. Decidimos descer as escadas para ligar para a mãe, quando percebemos uma porta que ainda não tínhamos checado. Mike e eu nos aproximamos e, com cautela, abrimos a porta. Foi então que nos deparamos com uma cena perturbadora. Uma boneca de tamanho real sentada calmamente na cama de Alex, nos encarando com seus olhos vidrados. Ficamos chocados e sem saber como reagir diante daquela visão. Nesse momento, o telefone da cozinha começou a tocar, nos fazendo dar um pulo de susto. Rapidamente atendemos, ansiosos para sair daquele quarto assustador. Do outro lado da linha estava a mãe de Alex, pedindo para que o preparássemos para dormir e o colocássemos na cama. Ela nos informou que os pijamas estavam sobre a cama onde ele estava sentado. Um arrepio percorreu minha espinha quando ela disse isso. Você quer dizer a boneca, certo? Perguntei tentando manter a calma. A mãe simplesmente desligou o telefone, deixando-nos ainda mais perplexos. Mike olhou para mim, sem entender, e eu percebi que ele não estava entendendo a gravidade da situação. Mike, acho que essa mulher pensa que essa boneca é o filho dela. Falei, tentando manter a voz firme. Ele riu inicialmente, pensando que eu estava brincando, mas percebeu pelo tom sério em minha voz que eu estava falando sério. Você quer sair daqui? Perguntou Mike com os olhos arregalados de surpresa e medo. Sim, eu realmente quero, respondi, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Corremos para fora da casa, ansiosos para deixar aquele lugar assustador para trás. Ao sairmos pela porta da frente e chegarmos ao alpendre, fomos surpreendidos por uma visão ainda mais arrepiante. Entre a grama aparada do jardim estava uma lápide solitária. Nos aproximamos lentamente e, ao ler a inscrição, nossos corações gelaram. Alexander Johnson, 1872-1879. Aquela experiência assustadora nos deixou traumatizados e decidimos nunca mais fazer babysitting. Mesmo assim, a amizade entre Mike e eu permaneceu forte ao longo dos anos. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Meu nome é Logan e trabalho como taxista à noite. Numa noite escura e fria, eu estava dirigindo meu táxi pelas ruas da cidade. O relógio marcava tarde da noite e eu já estava há horas ao volante, tentando ganhar dinheiro para sobreviver. A jornada tinha sido longa e cansativa, começando desde a tarde e se estendendo até a madrugada, enquanto eu levava pessoas de um lugar para outro. Por volta das 2 da manhã, eu estava exausto, tanto pela falta de sono quanto pela fome que me consumia.
decidi fazer uma parada em um diner decadente, localizado em uma área sombria e perigosa da cidade. Entrei esperando apenas encontrar uma xícara de café e um donut para me manter acordado durante as últimas horas da noite. Enquanto eu me sentava em uma cabine desgastada, mergulhando distraído meu donut em uma xícara de café fraco, comecei a pensar sobre como minha vida tinha mudado. Eu costumava ter um emprego estável, uma namorada amorosa e achava que tinha tudo sob controle, mas a ansiedade e a depressão começaram a tomar conta de mim, me fazendo acreditar que eu era um fracasso. Comecei a me afundar em automedicação, o que acabou levando ao fim do meu relacionamento e do meu emprego. Eu não tinha outra opção além de dirigir táxi para pagar as contas. A luz fria do diner destacava as sombras sob meus olhos cansados, enquanto eu me perguntava se essa era a vida que eu estava destinado a ter. Minhas reflexões foram interrompidas quando a porta do diner foi aberta com força. Um homem entrou, visivelmente assustado e com um olhar selvagem. Ele estava desgrenhado e tinha manchas de sangue seco em suas roupas, indicando que ele tinha passado por algo terrível. Ele olhava ao redor freneticamente, como se estivesse procurando uma saída. Sem hesitar, me aproximei dele e perguntei se ele precisava de ajuda. Ele pareceu surpreso ao me ver ali, mas logo expressou sua urgência. Não, sem polícia, disse ele rapidamente, com medo. Ele parecia avaliar a situação e por algum motivo decidiu confiar em mim um pouco. Eu preciso sair daqui. Você pode me levar? Pediu ele, desesperado. Eu hesitei por um momento, pensando nos perigos de me envolver com um estranho em uma situação tão incomum. Mas uma parte de mim, cansada da rotina e da luta diária, viu uma oportunidade nas palavras desesperadas desse homem. Talvez essa fosse minha chance de mudar minha vida, ou talvez fosse apenas mais problemas. Antes que eu pudesse reconsiderar, já tinha concordado em levá-lo. Ele se dirigiu apressadamente para a porta do diner e eu o segui, preparando-me para o desconhecido lá fora. Ele estava esperando na calçada quando eu manobrei meu táxi para perto dele, e sem hesitar, ele entrou no banco de trás, me ordenando que dirigisse sem olhar para trás. E assim, começamos nossa jornada rumo ao desconhecido, com apenas o som do motor e o silêncio da noite nos acompanhando. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio entre nós era ensurdecedor, enquanto eu tentava entender o que tinha levado esse estranho passageiro ao desespero. Aos poucos ele começou a falar, pedindo que eu saísse na próxima saída da rodovia. Sem questionar, obedeci e guiei o táxi para uma estrada deserta que se estendia até o horizonte. Ele me pediu para seguir por mais alguns quilômetros, até chegarmos a uma estrada de terra escura e sinistra, onde ele finalmente me instruiu a parar. Enquanto eu observava ele sair do táxi e desaparecer na escuridão, uma sensação de apreensão tomou conta de mim. O que estaria esperando por ele, além das sombras que engoliam a paisagem? Com um pressentimento sombrio, decidi segui-lo para garantir que ele estivesse seguro. Quando finalmente o alcancei, ele estava parado à beira da estrada, olhando fixamente para a escuridão à frente. "O que está acontecendo?" perguntei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha, enquanto a atmosfera ao nosso redor se tornava cada vez mais sinistra. O homem virou-se para mim lentamente, seus olhos vazios de emoção, enquanto ele confessava o que tinha feito. Sua voz era como um sussurro no vento gelado, cheia de remorso e desespero. Ele tinha cometido um ato terrível, algo que o assombraria para sempre. Antes que eu pudesse compreender completamente suas palavras, ele se lançou na escuridão à nossa frente, desaparecendo sem deixar vestígios. Fiquei parado ali, atordoado pelo que acabara de presenciar, enquanto a escuridão da noite me envolvia. Sabia que jamais poderia esquecer aquela noite, nem o homem atormentado que cruzou meu caminho. E assim, com o coração pesado e a mente cheia de temores, voltei para o meu táxi e segui em frente, deixando para trás os horrores que testemunhei naquela noite fatídica.
Mas mesmo agora, enquanto dirijo pelas ruas silenciosas da cidade, sinto o peso daquela noite sobre mim, lembrando-me de que o mal pode se esconder nas sombras mais profundas e que o destino muitas vezes nos reserva caminhos sombrios e sinistros. Uma das experiências mais aterrorizantes que já vivi aconteceu durante meu trabalho como zelador noturno em um campus universitário. Foi uma série de eventos que jamais esquecerei. Tudo começou há alguns anos, quando fui designado para fazer a limpeza do prédio 8, um lugar que desde o início me causava uma sensação estranha e sinistra. Trabalhar durante a noite em um prédio vazio já é assustador por si só, mas havia algo de diferente naquele local. Algo que ia além da mera solidão. Desde o primeiro dia, comecei a ter pesadelos intensos e perturbadores, repletos de violência e horror. E o pior é que esses pesadelos não desapareciam quando eu acordava. Eles me assombravam durante todo o meu turno de trabalho. Um detalhe importante é que recentemente eu havia passado por um divórcio conturbado, que me deixou emocionalmente devastado e financeiramente arruinado. Aquele emprego era uma espécie de recomeço para mim, uma oportunidade de recobrar o equilíbrio emocional e financeiro. Eu apreciava a rotina do trabalho, as tarefas que me mantinham ocupado e focado. Mas tudo mudou quando fui transferido para o prédio 8. Havia algo naquele lugar que mexia comigo, uma sensação de inquietação que crescia a cada turno. Eu tinha um colega de trabalho, a quem chamávamos de Gigante Gentil, cujo turno terminava antes do meu. Quando ele ia embora, eu me via sozinho no prédio. E foi então que a sensação de desconforto se intensificou. Era como se uma presença maligna pairasse sobre mim, alimentando meus piores medos e pensamentos. À medida que as noites passavam, os pesadelos se tornavam cada vez mais vívidos e aterrorizantes. Eu me via envolvido em atos de violência e crueldade, e o pior é que esses sonhos pareciam se fundir com a realidade. Eu me via obcecado pela minha ex-esposa, revivendo os momentos dolorosos do divórcio e alimentando pensamentos de vingança. Essa obsessão me consumia, levando-me a vasculhar as redes sociais dela em busca de qualquer sinal de felicidade que pudesse me provocar ainda mais dor. Eu me via planejando maneiras de fazê-la sofrer, alimentando um ódio que crescia a cada dia. Era como se uma força sombria estivesse se apoderando de mim, corroendo minha sanidade aos poucos. E então veio a noite que mudou tudo. Eu estava no meio do meu turno tentando distrair minha mente com um podcast quando comecei a ouvir sons estranhos. Passos arrastados ecoavam pelos corredores e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Pensei que fosse meu colega de trabalho retornando, mas quando fui investigar não encontrei ninguém. À medida que eu percorria os corredores, os sons se intensificavam, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Quando finalmente decidi voltar para a minha sala de trabalho, me deparei com uma visão aterradora. Todas as portas das salas de aula estavam abertas, como se tivessem sido forçadas. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que algo terrível estava acontecendo. Foi então que comecei a ouvir sussurros, vozes sinistras que pareciam ecoar de todos os cantos do prédio. Elas me incitavam a cometer atos de violência e vingança, alimentando meus piores impulsos. Apavorado, corri para fora do prédio, sentindo como se estivesse sendo perseguido por uma presença invisível. Só consegui recuperar a calma quando cheguei ao meu carro e dirigi para longe dali, deixando para trás aquele lugar assombrado. Nunca mais voltei ao meu trabalho como zelador naquele prédio, mas as memórias daquela noite continuam me assombrando até hoje. Mesmo depois de encontrar um novo emprego e tentar seguir em frente, ainda me pergunto o que realmente aconteceu naquele lugar e se algum dia conseguirei me livrar dos fantasmas do passado. Eu tinha apenas 8 anos quando nos mudamos para aquela casa na beira da floresta. Lembro-me claramente das dúvidas nos olhos dos meus pais ao decidirem comprar uma casa com um quintal que se estendia até a densa floresta. Eles estavam preocupados com os animais selvagens que poderiam invadir nossas lixeiras ou ferir nossos cachorros.
Além disso, havia o medo de que um de nós se aventurasse muito longe nas árvores e acabasse se perdendo. Mas o preço era convidativo. Meu pai se encantou com o isolamento, enquanto minha mãe se apaixonou pela própria casa. Eu e meus irmãos, empolgados, mal podíamos esperar para explorar o quintal e a floresta que o rodeava. Logo percebemos algo estranho. Nossos cachorros estavam aterrorizados pela floresta. Nunca se aventuravam ali, recusando-se até mesmo a recuperar brinquedos que porventura ultrapassassem a linha das árvores. Às vezes, os pegávamos olhando fixamente para algum ponto na floresta, rosnando ou latindo, mas nunca víamos nada. Certa vez, meu irmão tentou levar um dos cachorros para a floresta, para mostrar que não havia nada a temer. Mas o animal se soltou e correu para dentro de casa em pânico. E não eram apenas os cachorros. Durante o crepúsculo, ouvíamos barulhos na floresta, como se alguém estivesse caminhando entre as árvores. Se chamássemos, não havia resposta, mas ao iluminar com uma lanterna, às vezes víamos uma sombra que parecia uma pessoa se movendo rapidamente. Meus pais logo nos proibiram de entrar na floresta, especialmente após o anoitecer. Mesmo durante o dia, não podíamos nos afastar muito da casa. Minha irmã mais nova, cujo quarto dava para o quintal e para a floresta, teve uma experiência assustadora ao avistar uma figura sombria no limite do quintal. Ela descreveu a figura como alta demais para ser uma pessoa e com uma aparência distorcida. Ao chamar nosso pai, a figura simplesmente desapareceu quando ele chegou ao quintal com uma lanterna. As batidas na porta dos fundos durante a noite eram comuns, mas um episódio particularmente agitado fez minha mãe suspeitar que alguém poderia precisar de abrigo da forte chuva lá fora. No entanto, ao abrir a porta, não havia ninguém e nenhum vestígio de um visitante molhado. As batidas continuaram intermitentes durante toda a nossa estadia naquela casa, apesar de nunca encontrarmos sua origem. Para garantir nossa segurança, meus pais instalaram uma cerca ao redor do quintal e começaram a procurar outro lugar para morar. No entanto, os eventos estranhos persistiram e até pioraram. Meu irmão começou a ter terrores noturnos e episódios frequentes de sonambulismo. Ele sempre saía pela porta dos fundos e caminhava em direção à floresta, o que fez minha mãe passar várias noites acordada para garantir sua segurança. Um dos momentos mais assustadores aconteceu quando meu pai ouviu a voz de minha irmã vindo da floresta pedindo ajuda. Ele correu para lá, mas não conseguiu encontrar minha irmã na escuridão densa. Quando voltou para dentro de casa para pegar uma lanterna, descobriu que minha irmã estava segura e tranquila dentro de casa o tempo todo. Curiosamente, meses depois, enquanto eu estava fora com os cachorros, ouvi a voz da minha mãe vindo da floresta. Sem questionar, fui em direção à voz, apenas para ser interrompido pelos latidos frenéticos dos cachorros e pelo grito de meu pai, informando que minha mãe estava dentro de casa o tempo todo. Era como se a floresta estivesse brincando conosco, imitando as vozes de nossos entes queridos, para nos atrair para a escuridão. Os estranhos incidentes continuaram até o último dia em que estivemos naquela casa. Na manhã da nossa mudança, acordamos para encontrar a porta dos fundos completamente aberta. As imagens da câmera de segurança mostraram a porta se abrindo lentamente por conta própria, como se algum espírito maligno estivesse se despedindo de nós. Desde que deixamos aquela casa, os episódios de sonambulismo do meu irmão cessaram, mas as lembranças e o medo permaneceram. Ele ainda sofre de terrores noturnos e ansiedade, enquanto eu carrego a lembrança daquela casa assombrada pela floresta, sempre olhando por cima do ombro ao passar por áreas arborizadas escuras. Ainda não sabemos o que habitava aquela floresta, mas o medo de que poderia ter nos engolido permanece conosco até hoje. No ano passado, durante minhas férias no exterior, vivi uma experiência perturbadora. Eu estava tentando o estilo de viajar sozinho, visitando vários países um por um. Isso aconteceu comigo no Nepal.
Não quero causar problemas, então vou manter os detalhes vagos, mas posso dizer que o hotel onde isso aconteceu foi renovado e agora tem nova administração. Decidi ficar lá porque oferecia acomodações muito baratas. Alguns poderiam dizer que era suspeitosamente barato, mas sendo um cara em boa forma e alto, não estava muito preocupado. No geral, o hotel estava ok e atendia ao que eu chamaria de padrão mínimo. Antes de fazer o check-in, comprei um chip local para ter internet no celular. Descobri que o hotel exigia algum tipo de número de contato, além das informações usuais. Meu quarto era simples e sem muitos luxos. Estava limpo o suficiente e até tinha uma pequena varanda com uma porta de vidro deslizante. Estava no 3º andar, então não me importei muito com a fechadura quebrada da janela. Fiquei um pouco chateado por não ter uma boa vista, já que o quarto dava para uma rua movimentada e barulhenta. Planejava sair para explorar no dia seguinte e ficar fora até a noite, então a falta de uma boa vista não importava muito. Naquela noite, fui acordado pelo telefone do quarto tocando. Atordoado, atendi, e um funcionário da recepção do hotel me disse que tinham recebido uma reclamação de barulho do meu quarto. Eu disse a ele que não podia ser possível, pois estava dormindo. Ele perguntou se eu havia deixado a TV ligada ou algo do tipo, mas o assegurei de que não. Ele então perguntou se eu tinha mais alguém no quarto, insinuando se eu havia trazido alguém secretamente. Eu disse a ele que estava sozinho e dormindo, então a reclamação de barulho deveria ser de algum quarto próximo. Ele pediu desculpas por me acordar e desligou. O estranho é que, por curiosidade, quando perguntei à equipe sobre essa reclamação de barulho, eles não tinham ideia do que eu estava falando. Durante o dia, as perguntas curiosas sobre se eu estava sozinho me deixaram desconfortável. Afinal, se a reclamação de barulho era tão grave e perto do meu quarto, eu também deveria ter sido perturbado. Mesmo depois da ligação, consegui dormir em paz. No entanto, por instinto, levei todos os meus objetos de valor comigo quando saí para visitar alguns lugares históricos. Eu não tinha muita coisa, já que estava viajando. Não foi surpresa quando voltei e percebi que alguém havia entrado no meu quarto. As coisas não estavam como eu as deixei e algumas das minhas camisetas estavam faltando. Relatei imediatamente isso à equipe. Jogando a pergunta sobre a reclamação de barulho misterioso novamente, descobri que ninguém tinha me ligado, pelo menos não da recepção. Bati em mim mesmo mentalmente por ter admitido que estava sozinho e fiz uma nota mental para ser mais cuidadoso no futuro. Naturalmente mudei para um novo quarto. A administração do hotel insistiu para que eu não chamasse a polícia, já que nada de valor foi roubado. Eles disseram que investigariam isso como prioridade, embora depois tentassem me culpar por perder minhas camisetas e fingir que fui roubado, como se eu fosse um estrangeiro clichê e mimado. Para dizer a verdade, fiquei extremamente irritado e entendi por que as tarifas eram tão baratas. Planejei encontrar um novo e melhor hotel assim que possível online. O novo quarto era idêntico ao anterior. Não estava muito limpo e a porta da varanda não abria, já que a fechadura estava emperrada permanentemente. Embora a vista fosse melhor do que a do meu quarto anterior, essas coisas acabaram estragando a viagem. Para piorar, comecei a receber mensagens aleatórias de números desconhecidos, desde ofertas de compra até golpes de phishing. Percebi que, acontecesse o que acontecesse, o hotel estava definitivamente envolvido. A fechadura do meu quarto anterior não estava danificada e meu quarto foi o único que foi invadido naquele dia. Primeiro foi a ligação, garantindo quem estava sozinho e sendo um bom alvo para roubo. E agora isso. Só havia dado meu novo número de telefone para o hotel, então eles tinham que ser os responsáveis por vazar as informações. Preocupava-me o que mais eles poderiam ter vazado e para quem. Não sabia se isso era apenas meu pensamento fantasioso ou não, mas não conseguia dormir aquela noite. Depois de um dia visitando pontos turísticos, eu estava tão cansado, mas incapaz de descansar.
Depois da meia-noite eu ia e vinha do sono, sem ter certeza de onde a realidade começava e onde os sonhos terminavam. Sentia como se alguém estivesse bem do lado de fora do meu quarto. A pequena mesa de centro que coloquei contra a porta parecia inútil. Felizmente, nada aconteceu naquela noite. Empacotei minhas coisas e verifiquei se tinha reservado corretamente um novo quarto em um hotel melhor online, anotando o endereço. Estava pronto para partir quando, por impulso, decidi verificar o clima lá fora. Havia pegadas sujas de sapatos na varanda. A porta de correr nem se abria, então claramente não poderiam ser minhas. Mas pensar que alguém esteve na minha varanda sem o meu conhecimento, eles poderiam estar armados. Aquela fechadura da varanda quebrada do último quarto tinha que ser como eles entraram, uma vez que alguém do hotel disse a eles em qual quarto eu estava. Reclamar foi inútil se o próprio hotel estivesse envolvido. Eu queria relatar isso à polícia, mas como nada importante foi roubado e eu não fui prejudicado, isso também seria inútil. Isso me irritou por muito tempo, mas acho que essa experiência me tornou mais sábio, se nada mais. Vou começar essa história dizendo que é sempre melhor prevenir do que remediar. Escuto histórias assustadoras o tempo todo, mas nunca pensei que estaria compartilhando a minha. Por motivos de privacidade, vou mudar os nomes da minha história. Me chamo Jéssica e tenho 15 anos. Gosto de pensar que sou uma pessoa bastante cautelosa. Moro na Irlanda, num grande bairro suburbano. Costumo caminhar quase todos os dias. É bom sair de casa de vez em quando, especialmente durante esta pandemia. Tudo começou como um dia típico. Levantei-me por volta das 8 horas. Fui tomar um café. Fiz alguns exercícios antes da escola. Naquela época, uma tempestade de neve estava se aproximando do país, então estava muito frio lá fora e começava a escurecer por volta das 5 da tarde. Depois de um exaustivo dia de aula, desci para assistir um pouco de televisão na sala. Logo depois, fiquei entediada e decidi fazer uma caminhada. Estava nevando lá fora e parecia um bom momento para caminhar. Quando saí de casa, não levei meu cachorro comigo. Ele pode ser um pouco chato para passear às vezes, e eu só queria curtir um pouco sozinha. Enquanto caminhava por uma longa calçada, eram mais ou menos 4:30 e começava a escurecer. Sou o tipo de pessoa que é muito perceptiva e também um pouco paranoica. Acho que ser um pouco paranoica às vezes pode te salvar em certas situações. Olhei para cima e vi um homem passando por mim. Já tinha visto esse homem pela minha vila antes e ele sempre me deixou desconfortável. Sempre que passava por ele, ele me olhava fixamente com um sorriso perturbador no rosto. Não quero ser muito crítica, mas acho que ele pode ter algum problema. Então, quando ele passou por mim, mantive minha cabeça baixa para evitar contato visual. Mas podia ver pelo canto do olho que ele estava me olhando. Continuei andando, mas de repente senti uma urgência de olhar para trás. Quando o fiz, vi que ele estava apenas me olhando, o que me deixou extremamente desconfortável. Para descrever esse homem, ele tinha cerca de 1,80 m de altura, parecia estar na casa dos 40 anos, seu cabelo estava preso num coque bem apertado e ele sempre parecia estar usando as mesmas roupas. Jeans e uma camisa xadrez com sapatos sujos. Meu coração começou a bater rápido. Então virei de volta e continuei andando. Nos próximos 10 minutos, pude sentir que ele estava me observando, o que significava que ele provavelmente estava me seguindo também. Virei-me novamente para confirmar meus piores medos. Lá estava ele, ainda me encarando como uma espécie de estátua assustadora de loja de Halloween. Fizemos contato visual por cerca de 5 segundos antes de sentir meu instinto de lutar ou fugir se manifestar. Minha mente tentava descobrir o que fazer. Ele estava a apenas alguns metros atrás de mim e se aproximando. Cheguei a uma encruzilhada e esperei pelo sinal para atravessar a rua. Não havia muitos postes de luz nesta rua, o que me deixou ainda mais desconfortável. Enquanto esperava, ouvi o homem se aproximando. Esperava que ele simplesmente passasse por mim, mas não foi o caso. "Oi", ele disse.
Virei-me para encará-lo e apenas lhe dei um sorriso constrangido sem dizer uma palavra. Ao atravessar a rua, ele se manteve perto atrás de mim. Oi, oi, ele disse novamente. Ofereci uma resposta rápida. Ah, oi. Falei com uma voz firme, sem parecer muito ansiosa para conversar com ele. Continuei meu caminho, mas ele me seguiu e continuou a conversa. Estou tentando me livrar de uns telefones em minha casa. Estou tentando vendê-los. Você estaria interessada em comprar um? Assim que ele disse isso, soube que estava em perigo. Esse homem não ia me deixar em paz, e sabia que ele estava mentindo. Posso ser jovem, mas não sou tão ingênua. Então apenas disse, ah, não, obrigada. Tenha um bom dia. E continuei andando. Ele continuou seguindo de perto. Naquele momento, comecei a pensar em como era azarada por meu telefone estar quebrado, e por isso não poderia contatar ninguém para pedir ajuda. Então, comecei a entrar em pânico internamente. Virei uma esquina e notei que não havia pessoas ou carros. Foi então que decidi correr. Não olhei para trás, apenas contei na minha cabeça, 3, 2, 1, corra! Logo percebi que tinha tomado a decisão correta quando ouvi o barulho de passos pesados atrás de mim. Sei que não deveria, mas olhei para trás uma última vez enquanto corria. A iluminação não era das melhores, mas pude ver claramente que ele estava segurando uma grande faca de cozinha em uma mão. Fiquei tão assustada que meu coração quase saiu do peito. Senti náuseas, mas tinha que pensar rápido. O homem estava ganhando terreno. Estávamos correndo pela minha vila nesse ponto e eu pude ver alguns transeuntes ao longe. Foi então que o impensável aconteceu. Senti um objeto frio atingir minhas costas. Após alguns passos, pude sentir meu sangue escorrendo pela minha espinha. Isso não é uma metáfora. Esse lunático tinha me esfaqueado. Cambaleei um pouco, mas continuei correndo, mesmo estando gravemente ferida e sangrando. Felizmente para mim, havia uma pequena estação de polícia do outro lado da rua do meu bairro. Sabendo que essa era uma situação de vida ou morte, corri em direção ao posto policial. Assim que cheguei à entrada, olhei para trás e vi o homem correndo na direção oposta. Corri para dentro, completamente histérica. 2 policiais vieram imediatamente em meu socorro. Um deles chamou uma ambulância, enquanto o outro aplicava pressão em minha ferida. Contei freneticamente a eles sobre o homem e tentei explicar o que aconteceu. A ambulância chegou e me levou ao hospital. Estava em choque e completamente sobrecarregada pela situação. Nada disso parecia real. Felizmente, o ferimento não era tão profundo, e desde então me recuperei completamente. Dei uma descrição detalhada do homem e mencionei que o tinha visto antes. Ele deve ter fugido para bem longe, pois pelo que sei, nunca o capturaram. Essa foi a última vez que fiz uma caminhada sozinha. Eu, uma mulher de 27 anos, cuja fé na racionalidade sempre foi inabalável, vivenciei uma experiência que desafiou todas as minhas convicções. Era uma noite comum, 6 meses atrás, quando fui chamada para cuidar de 3 crianças adoráveis. Tracy, de 10 anos, Mike, de 8 e Sally, de apenas 4. Desde bebê, Sally fazia parte da minha rotina como babá, e eu a tratava como se fosse minha própria filha. Os dias iniciais da semana de cuidados pareciam rotineiros. As crianças eram animadas, os deveres de casa estavam prontos e as refeições eram servidas pontualmente. À noite, assistíamos a desenhos animados antes de dormir, e eu garantia que todas estivessem confortáveis e seguras em suas camas. No entanto, na 4ª noite, algo estranho aconteceu. Após colocar as crianças para dormir, desci as escadas para relaxar no sofá da sala. Foi quando ouvi um som familiar vindo do andar de cima. O brinquedo educativo ABC da Sally começou a tocar músicas infantis. Surpreendida, subi as escadas rapidamente, esperando encontrar Sally acordada e brincando. No entanto, ao abrir a porta do quarto das crianças, deparei-me com um cenário tranquilo. As 3 crianças dormiam profundamente em suas camas. Confusa e um pouco preocupada, olhei ao redor em busca do brinquedo, mas não o encontrei em lugar nenhum. O som continuava ecoando pelo quarto, tornando-se ainda mais perturbador na quietude da noite.
Decidi verificar os outros cômodos da casa, na esperança de localizar o brinquedo perdido. Para minha surpresa, encontrei o brinquedo ABC da Sally na mesa da sala de jantar, ainda emitindo suas melodias infantis. Fiquei perplexa, pois tinha certeza de que não o havia deixado ali. Tirei as pilhas do brinquedo, na esperança de silenciá-lo, mas o som continuou a ecoar na minha mente, mesmo depois de ter removido a fonte de energia. No dia seguinte, a tensão aumentou quando Tracy, a mais velha das crianças, mencionou um amigo imaginário chamado Sebastian. Ela falava sobre ele com tanta convicção que comecei a questionar se realmente era apenas fruto da imaginação dela. No entanto, seus relatos detalhados sobre as interações com Sebastian me deixaram intrigada e um pouco apreensiva. As noites seguintes foram marcadas por acontecimentos cada vez mais estranhos. Sussurros inexplicáveis ecoavam pelos corredores da casa durante a madrugada, e Tracy passava horas conversando com Sebastian em seu quarto, mesmo depois de ser enviada para a cama. Comecei a sentir uma atmosfera opressiva pairando sobre a casa, e me perguntei se algo além da nossa compreensão estava presente ali. A situação atingiu seu ápice quando os pais das crianças retornaram mais cedo do que o esperado. Ao compartilhar minhas preocupações com eles, fui surpreendida com uma revelação chocante. A família anterior que morava na casa tinha um filho pequeno que falecera tragicamente. O menino, chamado Sebastian, tinha a mesma idade que Tracy na época e, aparentemente, havia deixado uma marca indelével na casa. Ao saber da história sombria que assombrava a casa, tudo começou a fazer sentido. Os eventos estranhos, os sussurros na noite e até mesmo as conversas de Tracy com seu amigo imaginário ganharam uma nova perspectiva assustadora. Sebastian não era apenas uma criação da imaginação de Tracy. Ele era uma presença real, uma energia residual que permanecia na casa após sua morte prematura. Apesar do medo e da incerteza que essa revelação trouxe, decidi enfrentar a situação de frente. Como cuidadora das crianças, senti uma responsabilidade ainda maior de protegê-las e confortá-las, mesmo diante do desconhecido. Juntos, nós enfrentamos os eventos sobrenaturais que assombravam a casa, encontrando força na união e no amor que compartilhávamos uns pelos outros. Com o tempo, aprendi a conviver com a presença de Sebastian e até mesmo a respeitá-lo. Ele não era uma ameaça, mas sim uma alma perdida em busca de companhia e entendimento. Por mais estranha que fosse a situação, ela me ensinou a abrir minha mente para o desconhecido e a aceitar que nem sempre podemos entender tudo o que acontece ao nosso redor. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a presença de Sebastian na casa se tornou menos assustadora e mais reconfortante. Ele se tornou parte da nossa família de uma forma estranha, mas significativa, e sua lembrança continuaria a nos acompanhar mesmo depois de deixarmos aquela casa para trás. A experiência que vivi como babá daquelas 3 crianças mudou minha vida de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. Ela me fez questionar minhas crenças mais profundas e abrir minha mente para possibilidades que antes eu teria descartado como impossíveis. Mais do que isso, ela me ensinou sobre coragem, compaixão e a incrível capacidade do amor humano de superar até mesmo os desafios mais assustadores e inexplicáveis. Enquanto olho para trás, percebo que aquela semana como babá foi muito mais do que apenas um trabalho temporário. Foi uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal que moldou quem eu sou e quem eu espero me tornar no futuro. E por isso, serei eternamente grata às 3 crianças que me mostraram que o verdadeiro poder reside na capacidade de aceitar o desconhecido e abraçar o inexplicável. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal.
Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe. Vou lançar uma maldição na sua vida.